Bom, vamos aqui ao conto número 6 da obra Sagarana. O conto se chama São Marcos e é interessante ver aqui que ele é narrado em primeira pessoa, por um narrador capial ali, um narrador da região. O narrador se chama José ou Izé, como ele vai dizer, e ele diz o seguinte: naquele tempo eu morava no Calango Frito e não acreditava em feiticeiros, não acreditava em feiticeiros. Ou seja, o narrador é incrédulo quanto a isso aí, não acredita de jeito nenhum em feiticeiros, tá? Mas feiticeiros não. E me ria dessa gente toda do mau milagre. Reparem qual é o detalhe, né? Ele ficava implicando, zombando, folgando nesse pessoal que usava a feitiçaria ali, né? Que fazia. Dinha Tolentina, que estava ficando rica de vender no arraial pastéis de carne remexida com ossos de mão de anjinho. Então ele não acreditava e ficava zombando disso. Dos vinténs enterrados juntamente com mechas de cabelo na frente das casas, do sapo com uma hóstia consagrada na boca e a boca costurada para ele não cuspir fora a partícula. E aí o narrador, ele fica rindo de tudo isso aí mesmo, ele fica implicando, zombando, né? Só que assim a Inhá Rita Preta cozinheira não cansava de me dizer: se o senhor não aceita, não acredita em feitiços, é reino seu, mas abusar não deve de. E o que diz o narrador? E eu abusava. E eu abusava, tá? Ou seja, ria, zombava. E qual é o detalhe agora, né? Vai entrar na narrativa um feiticeiro, um personagem importante que é o João Mangolô, tá? Repare, para ir domingar no mato das Três Águas, o melhor atalho renteava o terreirinho de frente da cafoa do Mangolô, de quem eu zombava já por prática. Então, o que acontece? Nós temos um feiticeiro, que é o João Mangolô, e o narrador está sempre zombando desse feiticeiro. Sempre que passa pela frente da casa dele, fica rindo, zombando, implicando, falando coisas e tudo mais, né? Ou seja, o narrador deixa bem claro que não acredita em feitiços. Mas não é só não acreditar, ele fica folgando, ironizando, zombando todos esses que trabalham com feitiço ali, tá? Bom, ainda na data do que vai vir, eu já ia de chapéu posto. Sainha Rita Preta, minha cozinheira, me recomendou antes de eu sair: não engerizasse o Mangolô. Tu vai passar na frente da casa do João Mangolô, o feiticeiro, não implica com ele. E o que o narrador diz? Ah, bobagens. Mexo e mexo mesmo, né? Então, repare, né, que a Inhá Maria Preta, que é a cozinheira, aconselha ele: olha só, não vai indicar, não vai mexer com feiticeiro, não vai mexer com pessoas que acreditam nisso e tudo mais, que não é teu direito. Bom, o narrador não leva em consideração isso, entra no mato, né? Ele passa às vezes o dia inteiro no mato, e ele vai dizer: nesta história eu também me chamarei José. Então ele está passando, ele está chegando perto desse terreirinho do João Mangolô, feiticeiro. Repare, hora de missa, não havia pessoa esperando audiência. E João Mangolô, que estava à porta, como de sempre, sorriu para mim. Ou seja, ele está passando ali perto da hora da missa, então o pessoal está na missa. Não tem ninguém por ali, só o João Mangolô. Repare, né, que está na porta. Como é que era o João Mangolô? Preto, pichain alto, branco amarelado, banguela, horrendo. E o que faz o narrador? Vai lá e passa e mexe com João Mangolô. Ô Mangolô! Aí o Mangolô diz: Senhor Cristo, senhor. Aí o narrador implica: pensei que você era uma cabiúna de queimada. Aí o João Mangolô diz: isso é graça de senhor. E aí o narrador continua a ofender: com um balaio de rama de mocó por cima. Ixi, reparem que o Mangolô não está gostando, né? E agora o narrador vai ofender o feiticeiro. Você deve conhecer os mandamentos do negro, não sabe? Primeiro, todo negro é cachaceiro. Aí o Mangolô fala: oi, oi. O narrador diz: segundo, todo negro é vagabundo. Aí o Mangolô diz: virgem. Terceiro, todo negro é feiticeiro. Ó Mangolô, negro na festa, pau na testa. Reparem, né, que não são só ofensas contra a questão do feitiço, tá? Mas tem todo o preconceito racial ali também, né? Repare, né? Tu vai na festa, tu vai apanhar, não é teu lugar ali. Todo negro é vagabundo, todo negro é feiticeiro, é cachaceiro, né? E aí, claro que o João Mangolô, que já tá velho, fica com cara de ódio e bate a porta ali para não ouvir. E o narrador dele é ofender dele, é implicar com o feiticeiro, né? Bom, depois disso, o narrador segue o caminho dele, ó.
Escuto bater de alpercatas. É o Aurísio Manquitola. E aí, né, surge um outro personagem, esse Aurísio ali. E aí o narrador pergunta, você vem vindo lá do Mangolô, hein, Aurísio? E aí o Aurísio diz, te esconjuro, tô vindo é da missa, não gosto de urubu. Reparem que tem muita gente que não quer saber de feitiço ali, tá? Só que o narrador diz, mas você tem medo dele. E o que diz o Aurísio? ADO. Agora, abusar e arrastar mala eu não faço. Não faço porque não paga a pena. De primeiro, quando eu era moço, isso sim, mas agora não. Ou seja, mesmo que esse Aurísio aqui não goste de feitiço, não goste do mangolô, do feiticeiro, o que ele diz bem claro para o narrador? Ele não implica, ele respeita. O contrário do narrador, que não gosta de feitiço e inferniza a vida do João Mangolô ali, né? E aí o narrador, ele para infernizar também um pouco esse Aurísio, ele começa a rezar a oração São Marcos, que é o título do conto, não se esqueçam, São Marcos é uma oração, só que uma oração que dizem que ela é braba, uma oração muito poderosa ali. Em nome de São Marcos e de São Mansos e do anjo mau, seu e meu companheiro, então ele vai ali, né, fazendo a oração. Só que acontece, Aurísio Manquitola purou para a beira da estrada, bem para longe de mim, se persignando e gritou, para, crê-me Deus Padre, isso é reza braba, e o senhor não sabe com quem que está bulindo. Ou seja, reparem, né, que essa reza São Marcos é uma reza de anjo mau, uma reza braba, uma reza poderosa. E o que fez o narrador para implicar com o Aurísio? Começa a fazer essa oração que ele sabe de cor. Só que reparem que o Aurísio já pula para a beira da estrada, fica longe do narrador, diz que acredita em Deus e para não brincar com essas coisas todas aí, né? Só que o narrador diz, eu não sabia que essa oração é ruim, que é tão poderosa assim, que é braba, que é de anjo mau. Eu simplesmente aprendi e guardei, né? Só que o Aurísio diz, engraçado, é um perigo. Essa oração, para fazer bom efeito, tem que ser rezada à meia-noite, com um prato fundo cheio de cachaça e uma faca nova em folha que a gente espeta em tábua de mesa. E aí o narrador quer saber, tá? A gente faz isso na passagem que se invoca o nome do caboclo Gonzazabim Índico? Não fala, seu moço, não fala esse nome. Se por a gente saber de cor, só isso, ela já dá muita desordem na nossa vida. Reparem, né, que o Aurísio, ele tá todo borrado de medo ali, porque o narrador está falando dessa reza braba, poderosa, reza São Marcos. E aí o Aurísio vai contando ali casos, né, em que alguns homens que fizeram essa oração viraram um demônio, viraram um capeta, né, porque essa reza São Marcos ela é muito poderosa. E lembrar, né, o título do conto aqui, né, São Marcos faz referência a essa reza braba, tá? Bom, aí o Aurísio se despede. Bom, até outro dia, Deus adiante, paz na guia, e o Aurísio Manquitola some. Reparem, né, que a gente vai vendo aqui como é que alguns personagens procedem quanto à questão dos feitiços. Lembrar lá que a cozinheira diz claramente para o narrador não implicar com João Mangolô. O narrador não acredita e inferniza a vida dessas pessoas, tá? Agora ele passou pelo Aurísio Manquitola aqui, o Aurísio diz que não acredita, mas que respeita. Tá? Bom, aí o narrador vai seguindo o caminho, ele conhece toda a natureza ali, as árvores todas, os bichos, né, os caminhos todos ali. E quem está lendo, talvez até assim, né, não entenda bem, mas é que o Guimarães ele gosta de descrever todos esses detalhes dos bichos, toda a descrição da natureza, e tá uma verdadeira paz ali, mas o que vai acontecer agora? Reparem, paz. E foi aí que a coisa se deu e foi de repente. Do dia para a noite, como uma pancada preta vertiginosa, mas batendo de grau em grau. Um ponto, um grão, um besouro, um anu, um urubu, um golpe de noite, e escureceu tudo. Ou seja, o narrador fica cego a partir de agora. Cego. Cegou. E aí ele se apavora, né? Porque não consegue ver nada do dia para a noite, do nada, né? Não bateu em nada, não fez nada e simplesmente perde a visão. Mesmo no escuro de um foco que se apaga, remanescem seus vestígios, uma vaga via láctea a escorrer, mas no meu caso nada havia. Eu não via nada, era treva, pesando e comprimindo absoluta. Tonteei, apalpei o chão.
E aí o narrador começa já a pensar, tipo, fim do mundo, apocalipse e tudo mais, só que ele não tá vendo, porque ele continua a ouvir o barulho dos pássaros ali, né, adivinhando todos os bichos ali, então ele tá usando agora basicamente a audição e o tato, né, para se manter ali. Continuava, porém, a debulha de trilhos dos pássaros. O patativo cantando clássico na borda da mata, mais longe as pombas cinzentas guaiando soluços, e aqui ao lado um araçari, que não musica, ensaia e reensaia discursos irônicos. Reparem, né, que tem toda uma descrição agora dessa natureza dos animais, coisa que o Guimarães adorava fazer também, né, por conhecer. E qual é o susto? Portanto, estaria eu cego, cego. Assim de súbito, sem dor, sem causa, sem prévios sinais, simplesmente perdi a visão. E ele começa a tatear ali, né? Ele para numa pedra. Sim, a ponta da lagoa fica mesmo à minha frente. Então, quando ele conhece tudo ali, ele vai tateando a partir de agora, vê que é a lagoa mesmo. Então, eu compreendi que a tragédia era negócio meu particular e que no meio de tantos olhos, só os meus tinham cegado. E aí ele está muito mal. Mais momento eu vou chorar, me arrepelando, gritando e rolando no chão, mas calma, calma. Tira o relógio, ele não consegue ver, mas ele ouve, né? Só o tic-tac, claro. Experimenta um cigarro, não presta, não tem gosto porque não posso ver a fumaça. Então reparem que ele está se orientando ali só pelos sentidos, né? Pelo olfato, mas mesmo assim o olfato fica ruim porque ele não tem a visão, está no tato, está na audição, ou seja, ele está cego ali. Espera alguma coisa. Passos? Não. Vozes? Nem. Alguma coisa sinto. Mas longe, longe, o coração está me batendo forte. Vem do mato? Vem do sul? E se eu der uns tiros? Inútil. Quem ouvir pensará que estou atirando nos inhambus, claro, pois eu não vim caçar. Então ele veio caçar agora, mas lembrando, o caminho de casa dele, do narrador, a gente fica sabendo que ele implica com feiticeiros. A cozinheira diz para ele não implicar. Ele passou pelo terreiro do João Mangalô, tá todo mundo na missa, ele vai lá, implica, ofende, fala falas preconceituosas e tudo mais, né? Continua a caminhada para vir, né? Enfim, caçar, passa pelo Aurísio Manquitolo. O Aurísio diz que, de certo modo, né, não acredita em feitiços, mas respeita os feiticeiros, não implica com os feiticeiros. Isso ele fazia quando ele era jovem, agora não mais. E o narrador canta para ele uma reza, ora uma reza ali que ele conhece, né, que é exatamente a reza São Marcos, brava, poderosa do anjo mau. E o Aurísio não quer nem ouvir falar naquilo ali. Diz que a pessoa fica endiabrada, né? Não quer nem saber daquilo ali, tá? Aí o narrador entra no mato para caçar e do nada, perde a visão, certo? Perde a visão. Então, o que está acontecendo aqui, né? Ele está esperando alguém passar, vai escutando o som dos bichos, vai tendo um contato maior com a natureza. Repare que ele diz, eu conheço o meu mato, não conheço? Seus pontos, seus troncos, cantos e recantos e suas benditas árvores, como as palmas das minhas mãos. Quem sabe se eu gritar, talvez alguém me escute, por milagre que seja, grito, grito, grito e nada. E o que ele resolve fazer então? Eu vou andar, eu vou no meu conhecimento. Vou experimentar ir sem tomar direção, sem saber do caminho. Então, e por caminhos tantas vezes trilhados, o instinto soube me guiar apenas na direção pior. Qual é a direção pior? No terreiro do João Mangolô. Então o narrador, ele estaria agora cansado, está machucado, porque está indo só no instinto, né? Ando mais longe do meu destino, mais desamparado do que nunca. E aí ele começa a chorar alto, está desesperado, e o que ele decide fazer? Eu conheço uma reza poderosa, que dizem que é poderosa, que é a reza São Marcos, a oração São Marcos, né? Aquela reza poderosa. E pronto, sem pensar, entrei a bramir, a reza brava de São Marcos. Minha voz mudou de som. Lembro-me, ao proferir as palavras, as blasfêmias que eu sabia de cor. Reparem que é uma reza que tem blasfêmia ali, né? Então até a voz dele se altera, se torna modificada a partir de agora, né? E ele resolve correr, e correndo sem ver nada, né? E eu corria, mas no momento cessou o mato. E aí ele começa a ouvir o quê? Os porcos, né? Os porcos estão ali grunhindo, né? E esses porcos são de quem? Os porcos do João Mangolô. João Mangolô. E aí, lembra, né, que essa reza deixa a pessoa virada num capeta. E agora ele está do lado ali no terreiro do feiticeiro João Mangolô.
Minha fúria me empurrava para a casa do Mangolô. Eu precisava de exterminar, matar o João Mangolô. Então reparem, né, que o Aurísio já tinha dito que aquela era uma reza braba, que a pessoa virava um demônio, e o narrador está virando isso mesmo, modificou a voz, agora quer matar o João Mangolô. Entrei. Mulheres consulentes havia, ou seja, tem mulheres ali, né, enfim, em busca do João Mangolô, e as mulheres gritaram quando me viram. E eu ouvi logo o feiticeiro, ele não está vendo nada, né? Ele ouviu o João Mangolô, que gemeu choramingando. Espera pelo amor de Deus, senhor, não me mata. Fui em cima da voz. Ele correu, rolamos juntos para o fundo da choupana. E o narrador tá cego ali, só que ele tá o quê? Ele tá atacando o João Mangolô. Só que de repente, do nada, o narrador recupera a visão. Ele recupera a visão. Mas quando eu ia já esganando o João Mangolô, clareou tudo, de chofre. Luz, luz tão forte que eu cabeceei e afrouxei a pegada, larguei um pouco o João Mangolô. E aí o narrador vê que o João Mangolô está escondendo alguma coisa. Precipitei-me, porém, para ver o que o negro queria esconder atrás do geral. Era um boneco, bruxa de pano, espécie de ex-voto grosseiro manipanso. E aí o narrador quer saber o que feitiço fez o João Mangolô contra ele ali, né? Conte direito o que você fez, demônio, gritei aplicando-lhe um trompaço. E aí o João Mangolô diz, pelo amor de Deus, senhor, foi brincadeira. Eu costurei o retrato para explicar ao senhor. E o que mais? E o narrador dá outra pancada, né, no João Mangolô. Eu não quis matar, não quis ofender o senhor. Amarrei só esta tirinha de pano preto nas vistas do retrato, para o senhor passar uns tempos sem poder enxergar. Olha que deve de ficar fechado, para não precisar de ver negro feio. Reparem, né, que a gente entende agora, tá? O que fez o João Mangolô? Como sempre o narrador passava e implicava com ele, o João Mangolô pegou um retrato, botou uma tirinha de pano nas vistas e tudo mais, para toda vez que o narrador passar por ali, ficar cego, não precisar ver o negro feio que o João Mangolô disse que é. Tá? Então o João Mangolô, resumindo, né, fez um feitiço realmente para cegar o narrador e deu certo. Só que aí a raiva do narrador vai passando, né, porque ele está feliz porque ele recuperou a visão. E o que o narrador vai fazer agora? Assim achei magnânimo entrar em acordo e com decência estendi a bandeira branca, ou seja, estou em paz agora com o João Mangolô, não vou mais implicar com ele. Dei para ele uma nota de 10.000 réis. Diz assim, ó, olha, Mangolô, você viu que não arranja nada contra mim, porque eu tenho um anjo bom, santo bom e uma reza braba, que é a reza São Marcos, né? Em todo caso, mais serve não termos briga. Guarda a pelega, façamos as pazes aqui, né? Então eles fazem as pazes, aí o narrador sai, e todas as mulheres que estavam ali, as consulentes, né? As mulheres que estavam no terreiro, vem o narrador sair, mas o narrador tá todo machucado, estoporado, né? Eu trazia roupa em trapos e sangue e esfoladuras em todos os possíveis pontos, mas eu recobrara a vista. E como era bom ver, como era bom ver. Algo que chama até atenção aqui, lembra o conto do Miguelin, né? Do próprio Guimarães Rosa. E também vai lembrar um pouco, né, o conto número 7, que se chama Corpo Fechado, que também vai ter um feitiço que vai dar certo. Então esse mundo, o povo capial sendo colocado ali com as suas superstições, os seus feitiços também, né? Gente que acredita, não acredita, gente que respeita, que não respeita, né? Bom, então agora é uma felicidade, termina o conto, né? A recuperação da visão por parte do narrador, ele consegue ver as cores todas da natureza, tá acreditando mais nos feitiços, lembrar que antes ele só zombava, só implicava, né? E tipo aquele ditado, eu só acredito vendo, não acredito em feitiço, só acredito vendo, e aqui foi o contrário, né? Ele ficou cego, e só agora que volta a visão dele que ele resolve não implicar, fazer as pazes ali com João Mangolô. E como é que termina? Na Baixada, ele está vendo, né? Mato e campo eram concolores. E ao longe, nas prateleiras dos morros, cavalgavam-se 3 qualidades de azul. Reparem que ele vê até 3 tons de azul agora, o quanto ele está feliz com a volta exatamente, né, dessa visão. Então, termina o conto, e não vai mais infernizar a vida do feiticeiro João Mangolô. Por quê? Porque o feitiço deu certo, né? E também lembrar que a reza São Marcos também, de certo modo,
dá certo aquela reza poderosa braba ali, né? Bom, o que que diz o Guimarães Rosa sobre esse conto, tá? Demorada para escrever, pois exigia grandes esforços de memória para a reconstituição de paisagens já muito afundadas. Foi a peça mais trabalhada do livro. E lembrar aqui que quem leu vai ver realmente foi uma peça trabalhada, principalmente quando o narrador está ali no mato, que tem muita descrição da natureza, dos bichos, dos sons, algo que realmente exigiu, né, do Guimarães Rosa um cuidado maior, né, para escrever aqui.